E aí, meu nome é Rico Custódia, esse é o canal do CodeMension. Hoje eu quero mostrar uma nova propriedade que está vindo aí com o Angular 18, que é a propriedade Events, da classe Abstract Control, beleza? Bora lá ver. Beleza, ó, eu criei aqui um projeto, né, basicamente com Angular CLI 18, que está ainda em Next, em Beta, né, digamos assim, em desenvolvimento. E, basicamente, essa nova propriedade é essa daqui, ó. No caso aqui eu tenho um control, como dá pra ver, né? E o control basicamente é um farm control, ok? Normal. Classe que provavelmente você já usou ou pelo menos já conhece. A nova propriedade é essa daqui, ó. Events. Então basicamente essa propriedade, só para dar um contexto, ela realmente veio meio que bem tarde, assim, porque eu lembro que desde 2018, meados ali do Angular 2, 4, 5 ali, sabe? Bem no comecinho, o pessoal já pedia uma forma de escutar, sabe? Mudanças de estados que aconteciam em um controle, né? Em um control aqui, no caso, o campo, né? E essas mudanças de estado poderiam ser, por exemplo, quando o campo era tocado e, por exemplo, quando ele vinha do pristine aqui, quando a gente digitava, ou seja, pristine, quando é verdadeiro, ele é como se estivesse limpo. Então, não escrevemos nada no campo ainda, né? Não selecionamos uma opção, indiferente do tipo de campo que seja. E também tem o dirt, que o dirt é sujo, basicamente escrevemos, então são um booleano ali. Então também tem um status para a gente entender como é que tá, se está inválido, se está válido, se está desabilitado, não habilitado, se ele foi tocado e por aí vai. Então, a gente sempre teve esses status, a gente sempre trabalhou muito com classe CSS, né? Pra gente estilizar as coisas ali e tudo mais. Mas a gente nunca teve uma API JavaScript para sinalizar ali que alguma coisa aconteceu e aí a gente consiga manusear isso no lado da lógica, né? Do JavaScript mesmo. Então, o Angular finalmente nessa versão, né? Podemos dizer que quase, sei lá, 15 versões não, mas 12, 14 versões na frente, eu acho, né? Pelo menos umas 10 versões aí, em um pouco atrasadinho ele tá, mas finalmente veio essa funcionalidade. Então, basicamente, essa propriedade aqui, ela sinaliza que alguma mudança aconteceu, né? No campo, no controle. Então, basicamente aqui, eu fiz um exemplo para que esse código aqui não fique muito confuso, mas, claro, eu vou dar um overview aqui. Mas eu fiz um exemplozinho aqui no browser, aqui, ó, como dá pra ver, que eu coloquei um campo aqui, com o placeholder whatever, e tem uns botãozinhos aqui que ele vai desabilitar e habilitar. Quando eu digito alguma coisa aqui, eu vou logar em uma listinha aqui no HTML mesmo, todos os eventos que são emitidos, beleza? Então, ó, por exemplo, eu já cliquei aqui, né? Então, quando eu clicar fora, ele vai emitir um evento, ó. Ou seja, eu toquei, né? O toque, ele é considerado de fato quando eu saio, né? Do foco, né? Do foco out, focus out, né? No caso. Acho que esse é o nome do evento, né? Deu um branco agora. Mas quando eu faço blur ali, né? De sair do campo. Então, o touch é considerado. Antes ele não estava tocado. Então, se eu, por exemplo, escrever alguma coisa aqui, ó. A letra ó. Pristine. Antes era true, né, mas não emitiu porque não teve nenhuma ação em cima do campo. Agora que alguma ação aconteceu em cima do campo, tem o pristine false, ou seja, ele não é mais limpo. A gente poderia chamar isso de dirt também. É uma outra forma de chamar. O valor também, né? Ele tem um evento que é relacionado a valor. Isso daqui é meio redundante porque a gente já tem o value changes. Então ficou um pouco redundante. Talvez eles queiram substituir em um momento no futuro, porque é exatamente o mesmo valor que o value changes emite. E o status é referente à validação do campo mesmo. Então eu até coloquei alguns validadores ali para ficar fácil, né, de a gente entender como esse status aqui é aplicado. Também tem o desabilitar, que eu vou desabilitar agora. Olha que legal. Então deu o valor aqui e ele marcou o status como desabilitado. Agora eu vou habilitar, ó. Mesma coisa que antes aqui, né?
ele habilitou. Essa lógica toda aqui, voltando no código, é basicamente feita dentro desse subscribe aqui. Esses ifs aqui são meio feios, tá? Eu sei que dá pra fazer umas coisinhas mais legais com RxJS, tipo botar um operador de filter e tudo mais. Mas eu não quis dar uma complicada, também deu... Eu fiz isso anteriormente, mas deu uma verbosidade bem grande. E assim fica mais fácil. Até porque o if também no TypeScript ele já entende aqui que o event, por exemplo, é do tipo Purstein, porque tem um if considerando isso com instance of. Então, até fica mais claro para explicar. Mas basicamente eu tenho um evento aqui. O evento vem e só para dar uma noção, o evento ele basicamente é esse control event aqui, ó. Para ficar bem claro. Ele sempre vai ter uma propriedade source. Source é basicamente a propriedade abstract control, que é o control em si, né? A abstração do control em si. Diferente se ele é um form control, se ele é um form group, ok? Então, basicamente vai ter essa propriedade sempre. Aí, a partir disso, tem alguns eventos, né? Com o Purstein Event. Aí tem outro aqui, ó. Pode ver que o Purstein, começando aqui, ele tem o search, porque afinal ele está estendendo, né? Control Event, mas ele também tem o Purstein, ó. Deu um boolean, dizendo se ele está limpo ou está sujo, ok? Então aqui também tem o status even, ó. No caso aqui ele tem o search também, então ele segue a mesma interface, digamos assim, e adiciona uma propriedade status, ok? E também tem o total even, que é basicamente a mesma coisa, só que ele tem uma propriedade total. E aqui a última é o value change event, que tem uma propriedade value. Então é isso aí, ó, 4 eventos que a gente pode mapear aqui quando o negócio é emitido. Beleza, então aqui como eu consegui verificar isso? Bem simples, só meti um if aqui, ó. Aí o event, eu só vejo se a instância do event, né, que tá vindo, é uma instância de Purstein event. Então aqui eu vejo se é, e quando é, eu dou um push aqui, né, com uma stringzinha ali, e informando aqui usando o Purstein aqui. Beleza? Então a mesma coisa aqui pro status even, mesma coisa pro total even e value change even. Beleza? Então, super simples. Eu acredito que qualquer pessoa aí que já tenha mexido um pouquinho com Angular, pelo menos ali na parte de roteamentos, né, para entender alguns eventos, né? Eu sei que isso também não é tão simples aqui, tão óbvio de fazer, mas a parte de eventos ali do roteamento, né, para a gente saber se a navegação está no começo, está no final e tudo mais, a gente usa essa mesma estratégia, que o Angular emite uma instância e a gente consegue ir comparando pelo tipo de instância, comparando com as classes, e a partir daí a gente pode configurar um certo comportamento. Beleza? Então, não é nada novo esse tipo de comportamento com aplicações Angular. Beleza? Só, claro, o comportamento aqui de eventos no Form Control que é totalmente novo, né? E beleza, olha só que legal. Então, eu já mostrei aqui, né? Vou mostrar aqui as coisinhas que eu fiz. Toda a lógica aqui que eu estou fazendo, ele está logando aqui os eventos, né? Mas isso daqui também não faz muita diferença, porque é só a forma visual. Eu só quero mostrar mais, na verdade, é os validadores aqui. Olha que legal. Tem o validador aqui de required, estou dizendo que ele é obrigatório, ou seja, se o campo ficar vazio, ele vai emitir um erro, né, de validação. E eu também botei um validador de max length, ok? Então, basicamente, o max length está indicando que o tamanho máximo, né, de texto, né, para esse campo é 3. Então, bora lá. Ó, quando eu tirar a string aqui, né, tem um A aqui, então ele tem que botar o status aqui, ó, como invalid. Ó, que legal. A string aqui ele está logando o valor, né, do campo, o interno do control. Então é uma string vazia e o status é invalid. Então isso é referente à validação que eu incluí aqui, ó. Que legal. Então eu consigo já ter essa noção. Antes, só para ter uma noção, a gente não tinha essa lógica. Geralmente a gente, por exemplo, tinha que consumir essa propriedade aqui, ó. Se a gente, claro, quisesse algo reativo. E aí dentro do subscribe a gente consumia
essa propriedade aqui, ó, né? Invalid. Daí a gente poderia até ter uma lógica assim de, beleza, quando o valor mudar, a gente verifica se é válido, se não é inválido. Claro, também não é algo que a gente realmente precisou, tipo, para ontem, né? São coisas que a gente consegue dar uma contornada, mas era sempre soluções que não eram ideais. E dessa forma aqui ficou bem mais limpo. Então bora lá, ó, aqui eu já mostrei o A, né? É válido. Então se eu tiro aqui ele fica inválido, então eu vou botar A 3. Agora se eu botar mais um ele vai ficar inválido. Ó, que massa. Então, funcionou certinho, olha que legal. E se eu venho aqui, tirei o foco, né, no blur, ele fica marcado como toted. Então, cara, isso é muito legal mesmo, assim, é uma funcionalidade de certa forma simples, né, se a gente parar pra pensar. Era só, bem dizer, só um observable, né, mas foi muito tempo para isso ser adicionado, real, assim, tem uma issue lá no GitHub do Angular, acho que tem 6 anos, assim, é um negócio que a gente não entendia porque não foi adicionado antes, mas agora foi, graças a Deus foi. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal da Code e até a próxima.